Muito bem, pessoal. Continuando aqui a resolução das questões da prova específica de História da FCC 2017, Secretaria de Educação da Bahia. Nós temos o seguinte aqui na questão 43. Considere o texto abaixo. A segurança com que Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral empreenderam a travessia do Atlântico demonstra que seus trajetos não podiam ser frutos do acaso. O achamento da nova terra, porém, não passou de um acontecimento que, por felicidade, se adicionou à missão principal, que era a Índia, para onde, feita a aguada, o abastecimento de água, a armada se dirigia. Esse pequeno texto foi retirado de um artigo do professor Joaquim Romero Magalhães, professor historiador português, né, que tem um capítulo na obra organizada pelo professor Luciano Figueiredo da Federal Fluminense, o História do Brasil para Ocupados, e o título do artigo, né, do texto do professor Joaquim Romero é Quem Descobriu o Brasil, como vocês veem aqui na referência bibliográfica, tá? Então vamos ao enunciado. O texto faz referência à controvérsia sobre a intencionalidade ou não por parte dos portugueses da descoberta do Brasil em 1500. Segundo a interpretação histórica construída pelo autor, a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então, pessoal, o texto, o enunciado está pedindo, né, para a gente encontrar aqui uma assertiva que esteja de acordo com a interpretação proposta pelo autor, certo? A letra A vai trazer o seguinte aqui pra gente. Se perdeu durante a travessia do Atlântico e, ao achar novas terras, ali se instalou com segurança para implantar novos povoados, desistindo de seu plano inicial. Bem, esse final aqui já está contradizendo, já está em oposição ao que o texto aqui do Romero Magalhães trouxe pra gente, né? Onde ele está falando aqui, ó, que feita a aguada, o abastecimento de água, a armada continuou seu percurso, né? Ela continuou seu percurso em direção às Índias orientais lá, em busca das famosas especiarias, né, que eram um sucesso, né, no mercado europeu, tá, gente? Era a principal receita da coroa portuguesa nesse momento histórico aí, tá? Não vamos nos esquecer disso. Então, o que a gente também tem que pensar é o seguinte, após a chegada aqui em 1500, esses caras não sabiam ainda o que explorar, não sabiam o que iria encontrar nesse território. Entendem? Então, assim, na cabeça principalmente de muitos alunos, né, nossos, os caras chegam em 1500 e a exploração já começa, né? Já começam a retirar pau-brasil ali e tal. Só para se começar a extrair pau-brasil vai quase meio século, né? O processo de ocupação é lento, né, pessoal? Então, eles basicamente chegam ali, né, registram aquele fato ali, aquela descoberta, né? A carta de Perovaz descrevendo, né, o achado, inclusive, é nesse primeiro momento, mas a ocupação de fato só vai acontecer depois. Eles vão tocar o barco, literalmente falando, e vão continuar sua viagem para as Índias Orientais, certo? Eles não desistem, então a questão fica descartada por isso. A letra B vai trazer assim: sabia da existência de novas terras, mas seu achamento foi fruto do acaso, posto que os portugueses ainda não dominavam rotas marítimas para as Índias, para a Índia, né? Lembrando que nesse contexto aqui, pessoal, as Índias não se resumiam ao que a gente entende hoje como país Índia, tá? Basicamente, quase todo o Oriente conhecido pelos europeus era denominado de Índias Orientais, certo? Inclusive, né, tem aquela velha história de que os nossos indígenas receberam esse
esse nome, essa palavra índio, por conta da suposta ideia de que os caras tinham pensado chegar às Índias, justamente, nesse momento aí em 1500, né? Então, lá também no Oriente, eles chamavam os nativos, né? De índios, tá? Então, pessoal, o que, que a questão aqui está trazendo para a gente? É uma questão mais coerente, certo? Porque ela já traz aqui, ó, que sabia da existência de novas terras, né? Eles já presumiam isso, né? O acúmulo de conhecimento de navegação ali, até por conta da escola de Sagres, né? Que aglutinou aí uma série, um conjunto de navegadores de expressão que socializavam conhecimento, mapas, né? Instrumentos mais modernos de navegação. Lembrando que há inclusive um debate historiográfico sobre a escola de Sagres ter existido ou não, tá? Mas assim, gente, a escola de Sagres existiu enquanto uma tradição de navegação. Não é que foi uma. Existiu até um vídeo no YouTube que eu tava vendo por curiosidade um dia desses aí, que é assim, Escola de Sagres, a NASA do século XV. Não, gente, não é assim, não havia um lugar fixo, entende? Era mais uma tradição de navegadores, né, que compartilhavam esses conhecimentos, essas experiências de navegação, tá? Então, vamos ver as questões seguintes aqui, para a gente ver se tem algo mais coerente que isso aqui, ou se não. A questão C, só um minuto, a questão C vai dizer para a gente assim: percorrer uma rota oceânica previamente planejada, sim, se a gente levar em conta que eles estavam querendo chegar às Índias, correto? Encontrando novas terras que foram importantes para o reabastecimento das embarcações. Lembra lá do que o texto está trazendo? O reabastecimento, a aguada, né? Que eles chamam de aguada, justamente. Então aqui está bem de acordo, né? Com o texto do enunciado. Importantes para o reabastecimento das embarcações, após o qual prosseguiu em sua missão. Aqui a gente tem uma assertiva que está mais de acordo com o texto e com o enunciado do que qualquer uma outra, né, pessoal? Mas vamos analisar as seguintes. A letra D vai dizer que empenhou-se na descoberta de terras ao longo de sua rota pelo Oceano Atlântico, uma vez que essa missão, ao longo da travessia, substituiu o objetivo de atingir a Índia. É isso que o texto do historiador português está trazendo para a gente, pessoal? Não é isso, né? O objetivo de atingir a Índia continuou, né? Eles seguiram viagem após a chegada por aqui, por essas terras, certo? A gente já falou sobre isso. E a letra E finalmente vai dizer que supunha que o trajeto almejado seria feito com segurança, o que não ocorreu quando a extrema falta de água obrigou a aportar em terras que já eram colonizadas pelos europeus. Gente, a gente pode até levar em consideração que em 1492 os espanhóis já haviam chegado, né, à América, antes dos portugueses, na região mais ao norte, onde hoje seria ali mais ou menos o trecho da Guatemala, por ali. É quando Colombo, né, chega em 1492. Só que é o seguinte, a América é um continente gigante, então assim, a parte sul principalmente, onde Cabral chegou, não estava povoada pelos espanhóis. Na verdade, aquele momento, em 1500, nem mesmo a parte central, onde os espanhóis chegaram com Colombo, estava ocupada pelos espanhóis. Pelo mesmo motivo que os portugueses também não ocuparam imediatamente, entende? Porque você primeiro... É um processo, pessoal, é um processo, tá? Então você imagina, sei lá, que a NASA descobre água em Marte, vamos pensar assim. O que viabilizaria uma ocupação humana futura. Isso não aconteceria do dia para a noite, a gente tem que entender isso. Seriam, sei lá, décadas, séculos se brincar, né? Até se construir toda uma estrutura que possibilitasse ali a ocupação.
esse paralelo pode ser feito aqui com esse momento histórico, porque de fato era um outro mundo para esses homens brancos europeus aqui, tá? Então, o gabarito da nossa questão fica sendo de fato a letra C. Deixa eu só colocar o lapisinho aqui para a gente marcar certinho. Letra C é o que está mais em acordo, sem sombra de dúvidas, com o texto e o enunciado, tá bom?